Aleluia! Eu vou te fazer uma pergunta, não responde para mim agora não, tá bom? Você vai responder depois, no final da mensagem. Pode ser? Amém. Pode ser mesmo? Amém. Depois você só responde na sua mente agora aí. Você é de direita ou de esquerda? Pensa. Estou falando de política não. Calma aí. Não estou falando de política não. Você vai entender pela mensagem. Você é de direita ou você é de esquerda? Não é política. O assunto você vai entender agora. Abre comigo a sua Bíblia. Pode ficar sentado mesmo. Sentados mesmo. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículos 35 até o 43. Lucas 23, 35 ao 35 ao 43. Quem tem a sua Bíblia já abriu, quem não tem, está na sua tela aí, na frente. Amém? Enquanto alguns procuram aí, quando cantou aqui sobre o exército, né? Estava lá eu e minha esposa na cerimônia do meu filho, que é militar, e o general, o grande general, não tinha mais onde colocar estrela no ombro. Aquele general, ele falou, ele despediu todos os militares e nós, os pais. Ele disse que o general dos exércitos os abençoe. Eu achei aquilo muito forte. O militar reconhecendo que o grande general de todos eles, apesar de terem tantas estrelas e não caber mais nada no peito, de tanta honraria, mas que o nosso Deus, Ele é o general dos exércitos. Ele foi amparado nessa palavra pela Bíblia Sagrada. Glórias a Deus por isso. Irmãos, por favor, fique atento àquilo que Deus vai falar contigo. Veio essa mensagem no meu coração. Eu avisei os irmãos da escola dominical, uma dessas escolas aí para trás, que a primeira oportunidade que eu tivesse, eu pregaria sobre esse texto. Lucas 23, dos versículos 35 ao 43. Acompanha comigo em nome de Jesus, sempre ligado àquilo que Deus pode falar com você individualmente. Ele fala no coletivo, mas fala também no seu coração individualmente. E diz assim a palavra do Senhor: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E vem a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, essa palavra, esse texto, eu chamo a sua atenção para isso. Ele resume todo o Evangelho, ele resume toda a Bíblia. Esse texto traz todo o mistério, todo o conhecimento que é necessário para que uma pessoa se salve, para que uma pessoa vá ao conhecimento da verdade. Tem três personagens aqui principais, três cruzes, uma à esquerda, uma à direita e uma no centro. Esses três personagens representam tudo aquilo que Deus quer fazer no meio desse povo que está aí fora, e também no nosso meio. O Senhor está no centro. Uma coisa que a gente aprende de cara aqui é que o Senhor Jesus tem que estar no centro. Ele está no centro. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o General, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é quem julga, Ele é quem salva, Ele é quem chama, Ele é quem perdoa, Ele é quem morre, Ele é quem ressuscita, Ele é quem dá vida eterna. Ele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande General dos Exércitos. A Ele a
glória, o louvor para todo sempre. O mundo precisa ouvir isso. Ele está no centro. Não precisa mais nada do que essas três coisas para que haja salvação. Tem que haver Deus para salvar as pessoas. Ele está ali. Deus está crucificado na cruz do centro, em Cristo Jesus. Mas Cristo é Deus. À esquerda tem um pecador, à direita outro pecador, dois ladrões que estavam ali como punição de morte pelos seus pecados, pelos seus feitos, pelos seus erros. E não é assim a humanidade de hoje. Não é assim. Nós não estávamos também lá. Nós não estávamos perdidos. Nós também não roubávamos, entre aspas, dentro de um entendimento. Nós estávamos lá, assim como as pessoas estão lá fora. E as pessoas estão pecando a cada dia, a cada momento. Então nós precisamos dessas três coisas. Os pecadores estavam ali. E diz, não Lucas, Mateus relata que os dois zombavam de Cristo. Não foi só um, não. Vai lá em Mateus que você vai ver que Mateus relata, os dois estavam zombando de Cristo. Lucas fala que foi só um, mas os dois estavam fazendo isso. Um evangelista dá uma informação a mais do que o outro. Os dois, uma à direita, uma à esquerda, e no centro o seu Jesus, o nosso Jesus, aquele que morreu e entregou a sua vida para que nós tenhamos certeza que a nossa vida está segura no céu pela sua morte expiatória. A Ele glória, louvores e honras. Então toda a sociedade é representada, sociedade pecaminosa, é representada por esses dois ladrões. Mas nós vamos falar sobre os três. E aqui, discorrendo sobre cada um, para que nós entendamos aquele recado de Deus que tem para todos nós. Que nós entendamos que nós estamos aqui, é pela graça mesmo. Nós éramos aqueles dois ladrões. Nós éramos aqueles pecadores. Nós zombávamos de Cristo. Nós o rejeitávamos. Nós praticávamos toda sorte de pecados. Nós fazíamos coisas terríveis. Mas Ele sempre estará e sempre esteve no centro. Ele é o nosso Deus que conhece o teu coração e conhece o meu coração. Eu chamo a sua atenção para isso. Não há nada que você possa esconder de Deus. Não tem ninguém olhando. Viajei para a China, ninguém me conhece, ninguém fala a minha língua, mas o meu Deus sabe onde eu estou, me vê, sabe o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, sabe de todas as coisas, e digo mais, está me guardando ali. Então não tem para onde se esconder de Deus. Ele conhece o nosso coração. Vamos falar sobre cada um deles, para que nós tenhamos uma dimensão maior daquilo que Deus quer falar conosco. Primeiro, o ladrão que rejeitou Jesus representa a humanidade incrédula. Um dos ladrões, mesmo vendo Jesus, ouvindo suas palavras e testemunhando seu sofrimento, decidiu zombar, dentro desse texto de Lucas. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele representa as pessoas que querem os benefícios de Deus, mas não querem se render a Deus. Opa, começou. Ele representa as pessoas que querem os benefícios de Deus. Ora por mim, faz campanha por mim, visita a igreja, recebeu a bênção, sai e nunca mais volta. É aquele crente que pede para os outros orar, mas ele não ora. É aquele que só entra na igreja e pede uma campanha, a campanha é feita, ora-se, visita-se, ele recebe a bênção e não volta mais. São aquelas pessoas que só querem os benefícios de Deus, não querem o Deus do benefício. São aquelas pessoas que querem as benesses, as bênçãos que Deus pode dar, e Ele dá por amor, mas não querem entregar as suas vidas a Cristo. E muitos o fazem mesmo estando na igreja. Tem pessoas que estão na igreja, talvez por uma paixão, talvez por um sentimento, talvez por gostar do louvor, mas as suas vidas ainda não estão entregues ao Senhor Jesus. Esse ladrão representa essas pessoas. Estava perto de Jesus, mas não cria. Vai uma coisa para o teu coração aí. Não adianta estar perto de Jesus, não adianta tocar nele, não adianta olhar para ele, se o seu coração não for entregue a ele. Não adianta cantar louvores, não adianta só fazer isso, mas o teu coração está longe, não é dele. Você tem que render do seu coração, a tua vida, a tua alma, a ele. Tudo é dele, para ele.
glória dele. Não basta eu falar o nome de Jesus. O mundo fala a todo direito aí, ó, Deus te abençoe, não é assim? Todo mundo fala, Deus te abençoe. Às vezes o cara está lá no centro de não sei o quê, está pecando, Deus te abençoe. Usa-se jargões que nós, pela Bíblia, podemos falar, mas não passa da boca. O que nós temos que oferecer para Deus é o nosso coração todo, é a nossa vida, é o nosso tempo. Foi aquilo que Paulo fez. Paulo mergulhou de cabeça, ele entregou o seu corpo, sua alma, seu espírito para a obra, e quando tinha que morrer, ele morreu feliz. Ele morreu sabendo que acabou a carreira, mas ele não perdeu a fé. A nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Não adianta estar perto, não adianta estar dentro da igreja com o seu corpo, se o seu coração, a sua mente, a sua alma está longe, está em outras coisas. Crente em Jesus Cristo, guarda isso. Não basta tocá-lo, tem que tocá-lo pela fé. Aquela mulher tocou somente na orla das suas vestes. Mas ela foi curada por quê? Porque ela tocou? Não, porque ela teve fé que aquele era o Filho de Deus. O próprio Deus estava ali. E ela pensou, eu tenho que tocar ele de qualquer jeito, porque eu sei que serei curada. Ela pegou, tomou posse da bênção, antes mesmo de tocar. Ela lutou, chegou até ele e tocou em suas vestes. Aquele centurião romano, Senhor, meu servo está doente, está lá, quase morre, não morre. E o Senhor Jesus prontamente, que delícia, né? Imagina você falar com Jesus e falar, vou lá então na tua casa. Jesus quer ir na tua casa, mas às vezes nós fechamos a porta para Ele. Às vezes nós fechamos pelos palavrões, por uma vida desregrada, por não vigiar, por negócios ilícitos, por pecados mil que não cabem na santidade. Mas Jesus quer estar com você. O centurião disse, Senhor, não dá para ir lá não, Senhor. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Ou seja, temos que reconhecer a santidade e a divindade de Jesus Cristo em nossa vida. Aquele homem reconheceu que era pecador e que não era digno que o Senhor entrasse lá, na mente dele. Então aquele homem foi e o seu servo foi curado por uma palavra de Jesus. Vai, teu servo já está curado. E no meio do caminho vieram gritando, Senhor, Senhor, teu servo vive. E ele, que hora foi isso? Foi tal hora. Foi a hora que Jesus deu a ordem para que aquela enfermidade saísse. Ele pode fazer isso com você. Ele pode fazer isso com você, mas tem que ter a inteireza do seu coração. Com qual coração você vem à igreja? Com qual intenção? Não adianta que para o pastor você não vai fazer nada. Pastor vem, pastor vai, pastor entra, pastor sai. É ou não é? Mas tudo que nós oferecemos, nossos dízimos, nossas ofertas, nosso suor, de abrir, de dormir tarde, de limpar a igreja, de fazer tudo, de evangelizar, de pregar a palavra, nós fazemos para a glória de Deus. E não fazemos porque somos bonzinhos, não. Nos é imposta esta obrigação. O que nós recebemos de graça, devemos oferecer de graça para o mundo. Aquele ladrão estava perto de Jesus, mas ele não cria. Estava perto. Digamos que estava a 3, 4 metros de distância entre a cruz dele e a cruz do Senhor Jesus. Não sei, 3 metros, 2 metros talvez, muito pertinho. Não adianta estar perto de Jesus. Seu coração tem que ser dele. Via os milagres do Calvário, mas permanecia endurecido. Quantos cristãos fazem isso? Veem o que Deus tem feito na igreja. Ele cura um, cura o outro. Ele é Deus, ele sabe o que fazer. E nós às vezes o julgamos Deus. Por que ele curou José e não curou Joaquim? Por que ele fez azul e não fez branco? Por que ele permitiu, sendo que eu queria o contrário? Não somos nós que mandamos nele. Ele é Senhor, nós os seus servos. Servo obedece sem questionar. E muitos querem ser senhores do seu Deus. Não, pedimos ao Senhor. Ele pode conceder ou não. E isso faz com que muitos cristãos saiam da igreja, se afastem da igreja e vão para o mundo e lá dizem, Deus não está ali, porque eu orei e não recebi. O Deus deles é morto. Não, você é servo, você tem que fazer. E ele, se ele quiser, ele te concede a bênção ou não. Mas uma coisa ele te garante, eu digo para todos nós aqui, ele nos garante a vida eterna. Isso ele não abre mão. A tua alma, a minha, a nossa alma é dele. Estaremos com ele, viveremos com ele, habitaremos com ele, glorificaremos a ele, entoaremos louvores a ele. Aleluia. Glória a Deus. Queria livramento, não
transformação. Ah, meu Deus, agora falou. Muitas vezes queremos livramentos, queremos as bênçãos, mas cadê a transformação de vida? Aquele coração que outrora era pecador, era angustiado, amargurado, tinha ódio, tinha raiva, fazia tudo errado. E muitas vezes queremos as bênçãos, mas não queremos uma transformação de vida. A minha vida e a sua não pode ser a mesma que era antes da salvação em Cristo, antes de Ele nos salvar, antes de Ele nos aceitar. Eu não aceitei a Cristo, foi Ele que me aceitou, miserável pecador que era. Ele me aceitou e me colocou aqui dentro. Eu tenho que ser grato por Ele ter me aceito. Ele fez o convite. Vem cá, Márcio, vem cá, Gabriel, vem cá, cada um dos nossos irmãos aqui, vem cá, Rafaela, vem cá, Juninho, vem cá, eu quero vocês comigo. E nós aceitamos o convite dele. Ele nos aceitou primeiro. Esse homem aqui, ele não queria transformação, ele queria descer na cruz, ele queria ser salvo por um milagre, mas ele não queria reconhecer que do lado dele estava o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, estava do lado dele. Irmãos, muitas vezes nós estamos orando nas consagrações e pela fé nós sabemos que o Senhor está conosco ali. Aproveita quando está orando, fala no ouvido dele: Senhor, a luta é grande, seja qual for o seu problema, fala no ouvido dele. Pela fé o Senhor está do nosso lado. Não adianta orar se eu não creio que Ele está comigo. Não adianta orar se eu não creio que Ele está enchendo esse lugar com a sua glória. Não adianta orar se eu penso que eu não vou receber. Eu já oro pensando na bênção que virá. Se Ele conceder, amém. Se não, Ele é o mesmo Deus. Muitos estão na igreja, ouvem a palavra, conhecem o Evangelho, mas continuam rejeitando Cristo. A proximidade de Jesus não salva ninguém. A fé em Jesus é que salva. Quantas pessoas entram na igreja, às vezes simpatizantes, ficam 1, 2, 3 semanas e não voltam mais? Onde está a conversão genuína? Onde está a transformação de vida? Onde está o reconhecimento que Jesus Cristo é o dono dessa casa? Não é o pastor, não é o presbítero, não é a missionária, não é o diácono, é Jesus Cristo. O que nós fazemos, o que nós ofertamos é tudo para a glória dele. Estar perto de Jesus não salva, mas a fé nele salva. A tua oração, muitas vezes, você não recebe, e diz a Bíblia, porque pedis mal. Sabe o que é pedir mal? É pedir errado, é pedir aquilo que não é para você, e que Deus sabe o que tem de melhor para a tua vida. Por que nos angustiarmos se sabemos que Deus tem o melhor para mim e para você? A proximidade de Jesus não salva, a proximidade de Jesus não cura, mas coloca a tua fé nele, que ele ouvirá a tua oração, conhece o teu coração, e ele pode conceder aquilo que você deseja. Eu não sei o que for, pode ser uma enfermidade, pode ser um emprego, eu não sei o que é. Eu falei com o presbítero Coninha mesmo: quer vencer? Estuda e ora, estuda e ora. Sua parte de estudar, porque se for preguiçoso, Deus também não abençoa não. Estuda e ora. Daqui a pouco a porta abre, você entra e vai receber a bênção. Eu garanto a vocês que eu passei por isso. O pastor passou por isso, minha esposa passou por isso. Estuda e ora, a bênção vem, a porta abre, a cura é feita, aquela bênção, não sei qualquer problema que você tenha, isso será solucionado, contanto que nós coloquemos nossa fé nele. Segundo, o ladrão que creu. Viu como é que está tudo representado? Ele representa a humanidade arrependida. O que zombava, na verdade os dois zombavam, mas um parou. Eu vou fazer uma vírgula aqui. Um parou porque ele observou Jesus, e cá entre nós, eles conheciam Jesus, eles viviam, a fama de Jesus espalhou por toda a região. Aquele homem cura, aquele homem, uma mulher tocou nele e foi curada. Ele parou no esquife, um caixão com a menina morta, a menina ressuscitou, ele foi lá, orou, o servo de fulano de tal foi curado. Muitas pessoas foram curadas, e a Bíblia diz que ele curava a muitos. A fama de Jesus se espalhou. Aqueles dois estavam ali, enquanto um debochava, o outro debochava, mas o outro olhando a fisionomia dele. Irmãos, aqui eu aprendo uma coisa: olha nos olhos de Jesus, olha o exemplo, o rosto, a face de Jesus pela fé. Faz esse trabalho mental. Pela fé, veja o rosto santo de Jesus. Aquele homem da direita,
Ele simplesmente, olhando a atitude dele, ele não reclamava, ele só sangrava. As dores eram insuportáveis. A sua cabeça descia rios de sangue pela cruz que furou as suas veias que ficavam no couro cabeludo. As dores insuportáveis pela posição da cruz. O pulmão fechando, o ar quase não passava. Para passar um pouco de ar, tinha que apoiar os pés. Mas se apoiasse os pés num saltinho que tinha, piorava mais a situação. Era uma coisa insuportável. E aquele homem observou, assim como você e eu, nós observamos os crentes antes de nós observarmos. Nós observamos as igrejas, nós ouvimos a palavra de Deus ser pregada nas pracinhas, na igreja, alguém nos convidou, a gente ouviu, nós observamos os crentes, e um dia nós pensamos, eu quero estar com esses crentes ali, eu quero estar com eles, porque eles têm a palavra de vida eterna, eles têm um testemunho, eles são santos, eles são decentes, eles não estão bebendo, nem fumando, nem drogando, eles estão na igreja adorando a Deus, eu quero esse Deus também. Aquele homem observou Jesus, ao invés de amaldiçoar aqueles, ele observou, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Aquele homem está ouvindo tudo aquilo ali, aquele homem está observando aquele Jesus que ele ouviu de fama, pode até ter visto de longe, mas não, agora ele conhece quem está do lado dele, ele reconheceu, esse verdadeiramente é o Filho de Deus, e ele então faz aquilo que nós fizemos lá atrás, observamos o Cristo, ouvimos a sua palavra, o seu testemunho, e agora então ele faz uma declaração ao Senhor, e o outro continuava zombando. Essa é a diferença. Ambos pecadores, ambos zombavam, mas quando nós reconhecemos Jesus Cristo, a nossa vida tem que mudar, a nossa vida tem que ser transformada, o vício tem que sair, a bebida tem que sair, a prostituição, o adultério, a mentira, a jogatina tem que sair. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, fomos transformados, fomos mortos para o pecado, fomos sepultados o nosso velho homem e ressuscitamos um novo homem. Esse novo homem, essa nova mulher, ela tem desejo de adorar a Cristo com a alma, com o seu espírito, com o seu corpo. Todo o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para o Senhor Jesus, e é dele que nós temos que oferecer. O salmista convida no Salmo 150 a toda criatura vivente a adorar o Senhor. Até a natureza obedece a ele, não foi assim? Cala-te, mar, vento, quieta-te, fica quietinho aí, vento. Mar, acalma. Mar, abre. Jordão, abre. Fecha agora. Até a natureza o obedece. E por que nós não? Nós, os servos de Deus, temos obedecido a Cristo na essência? Temos observado os seus estatutos? Temos lido a sua lei? Observado a palavra de Deus? E temos vivido de acordo com a sua vontade? É algo que temos que pensar. O ladrão que creu representa a humanidade arrependida. Outro ladrão teve uma atitude completamente diferente. Reconheceu 3 verdades. Reconheceu o seu pecado. Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo. Ele não poupou, não procurou desculpas. Olha, amigos, o que era dele lá, outro ladrão. Nós, na verdade, merecemos estar aqui. Reconhecimento de pecado. Isso nos trouxe à presença de Cristo. Reconhecemos que éramos pecadores e que não dava mais para viver. Foi assim comigo, não dava para viver nesse mundo sem Cristo, não dava. A ponto de virar para o lado da cama e chorar e falar assim, não está dando não, está bom na minha vida não, está horrível. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, 27 de setembro, você guardou sua data? Vocês guardaram a data de vocês? O meu foi 27 de setembro de 92. Eu botei minha mão, na hora, todo aquele peso de culpa, miserável homem que eu era, todo aquele sal de mim, fiquei leve, senti um gozo na minha alma. Eu estou salvo em Cristo. Se eu morrer hoje, eu estou salvo em Cristo, eu tenho a salvação garantida. Foi na minha conversão, como esse homem aqui. A salvação começa quando o pecador reconhece sua condição diante de Deus. Sabe aquela frase, você sabe o que está falando? Não é assim? Os poderosos não fazem isso? Os poderosos, os ricos, os famosos, você sabe o que está falando? Eu sou fulano de tal. Para Deus ser alguma coisa? Para Deus, se não for pela graça, é morte, é perdição, é condenação eterna. Se alguém te perguntar, você pode responder.
Você é um pecador que precisa de Jesus Cristo. Você pode falar na cara dele ou dela. Você sabe o que ele está falando? Sei, um pecador. Igual a mim, só que eu me converti, eu aceitei o convite de Jesus Cristo e hoje sou salvo. E você? Nós não somos nada diante de um Deus tão tremendo. É o reconhecimento da nossa pequenez, é o reconhecimento da nossa fraqueza, é o reconhecimento da nossa intimidade. Somos íntimos diante de Deus. Segundo, reconhecer quem Jesus era. Opa, sou pecador, mas reconheço que este homem está no centro. Esse é o Filho de Deus. Nele eu vou ter vida eterna. Vou morrer daqui a pouco, mas eu sei que Ele é Deus e Ele pode me salvar. Terceiro, reconhecer Jesus como Rei. Não aqueles reis com aquela coroa na cabeça, pecadores, glutões, com todo tipo de sorte de pecados, mas o Rei dos Reis realmente, aquele que veio para reinar sobre a sua igreja. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Opa, então ele reconheceu que tinha aquele homem que está morrendo ali naquele momento. Ele era rei e tinha um reino, e ele sabia que aquele reino não era aqui. O reino que nos está preparado, onde o teu problema não vai existir, a tua dor não vai existir, a morte não vai existir, tristeza não vai existir, fofoca não vai existir, desilusões, paixões, essas coisas todas que nós temos para esse mundo aí, isso não vai existir mais. Esse reino que nos interessa, esse reino nos está prometido para a eternidade. É Ele que nós devemos buscar. Por isso chama a sua atenção: cuidado com a tua alma. Cuidado com a tua alma. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino dele é que nos interessa. O tempo passa. Aquele que tinha 5 anos hoje tem 20. O que tinha 20 está com 40. O que tem 40 tem 70 e por aí vai. E um dia virá a morte. E para onde iremos nós? Mesmo vendo Jesus ensanguentado, crucificado, ele acreditou que ele possuía um reino eterno. Isso é fé verdadeira. Você tem fé verdadeira? Sua fé, ela ultrapassa essas paredes aqui? Você crê que o Senhor está ouvindo a nossa conversa aqui? Você crê que Deus pode mandar anjos para, por algum motivo, estar aqui? Eu creio. Eu creio que Ele pode estar curando você agora de alguma enfermidade ali. Eu creio que Ele pode estar abrindo uma porta de emprego ali. Eu creio que Ele pode estar abençoando aquela vitória que você pediu ali. Eu creio que Ele faz o impossível por amor a mim e por amor a você. Ele nos ama, Ele te ama, ao ponto de morrer por você. Não faria Ele coisas menores? Porque a maior Ele já fez. E não haverá uma quarta cruz. Não haverá uma quarta cruz. Foram 3 cruzes. Um representando a humanidade pecadora, outro representando a humanidade arrependida, e o Deus no centro, pronto a receber as almas, como Ele está fazendo hoje ainda. O Senhor está no seu trono de glória, esperando as almas se converterem. E quando isso acontecer, o número que só Ele sabe, Ele vai retirar você e nós desta terra e vai nos levar para junto dEle. Você tem essa esperança, irmão? Glórias a Deus. A pergunta que permanece é: com qual dos ladrões você se identifica? Parece uma pergunta fácil de responder, mas às vezes não é não. Com qual dos ladrões nós identificamos? Aí eu repito a minha pergunta. Você é de esquerda ou de direita? Agora você entendeu a minha pergunta? Misericórdia de falar de política aqui, não jamais falarei de política na igreja. Você é aquele que está perto de Jesus, está dentro da igreja, canta louvores, participa da ceia, mas o seu coração não é dele? Você quer as bênçãos, você quer as maravilhas que Ele pode realizar na sua vida, mas você não quer uma transformação de vida, você não quer uma identidade nova, você não quer algo que pode glorificar a Ele, trabalhar para Ele como nós trabalhamos. Quantas vezes o sol quente, evangelizando, indo em morros, lugares perigosos,
Quantas vezes, e quantos irmãos fazem muito mais do que a gente, vai nos presídios, naquele ambiente terrível, para evangelizar, e fazem cultos ali por amor a Ele. Logicamente que a gente ama as almas, mas por amor a Ele. Temos sido o ladrão da esquerda ou o ladrão da direita? Estamos arrependidos dos nossos pecados, procuramos nos arrepender, ou simplesmente nos simpatizamos com aquilo que Deus pode fazer, reconhecemos a sua fama, reconhecemos o seu poder, mas não queremos estar junto dele? É algo que temos que pensar, é algo que temos que meditar sobre isso, porque a cruz de Cristo exige uma decisão. Parece uma coisa comum que eu vou falar, mas muitas vezes a gente sabe que o fogo queima, mas muitos de nós às vezes queremos esbarrar a mão numa panela e voltar o dedinho no fogo de novo para conferir. E tem que ter alguém que fala: olha, não põe dentro do fogo que vai queimar, não faça isso para te fazer mal. E a gente já ouviu isso 1000 vezes. Muitas vezes nós precisamos de uma sacudidela de Deus. Deus tem que nos sacudir para que nós possamos acordar. Opa, eu precisava ouvir isso. Um pastor amigo nosso, alguns irmãos conhecem, não vou falar o nome dele, caiu em pecado, veio alguns anos fora da igreja, e muitos irmãos iam visitá-lo. Pastor, você precisa voltar, Deus, tal, e falando da Bíblia ali, tal. Ele nunca voltava. Incrível, né? Mas um dia um irmão foi falar com ele e falou de uma forma verdadeira, chamando a responsabilidade dele diante de Deus, e falou verdades na Bíblia, dizendo para onde iria a alma dele se ele morresse. Aquele pastor tomou a decisão de levantar-se e voltou para Cristo. Voltou para Cristo, voltou a pastorear, foi uma bênção, e hoje já está morando na glória. Então, muitas vezes nós precisamos ouvir algo simples, mas que nos acorde. Tem muito cristão dormindo aí na fé, tem muito que estão levando a vida de qualquer jeito, já não ora mais, já não vem a consagração mais. Isso é uma verdade, já não está mais interessado em escola dominical. Para que compreender Bíblia? E nós temos tido aulas tão maravilhosas aqui na igreja. Já não valorizo mais escola dominical, não valorizo consagração. Culto de quinta para quê? Tem pouca gente, eu só vou domingo. Tem crente assim. Esse crente está doente espiritualmente. Esse crente não entendeu qual é o sacrifício de Cristo. Ele fez o máximo que doar a sua vida, e às vezes nós não queremos doar 1h30 para ele na quinta. Não queremos doar, pelo contrário, ganhar 1 hora de oração na consagração. Não queremos passar 1h30 estudando a palavra de Deus. Qual é o lado que você escolhe, o esquerdo ou o direito? Qual dos ladrões que nós éramos? Os dois eram pecadores, os dois fazendo tudo que desagradava a Deus, mas um se arrependeu de coração. O arrependimento de coração traz a presença de Deus, renova a nossa fé nele. O arrependimento, e eu nessa noite quero que você faça essa reflexão para você mesmo. Eu faço para mim também. Por que Deus trouxe essa mensagem no meu coração? Tem uns 2 meses essa mensagem no meu coração, e agora houve a oportunidade de falar sobre isso. Deus tem falado nesta casa para que nós tragamos de volta aquele amor, aquela chama que acende, de que eu venho para a igreja tendo 2 membros para cultuar, ou tendo 200, eu venho do mesmo jeito. Se o pastor veio, amém. Se ele não vier, eu venho também, porque Deus está aqui. E que eu tenho que de alguma forma agradecê-lo por tudo aquilo que ele tem feito em minha vida. Você pensa assim? Medite sobre isso e veja se Deus está falando com você ou não. Quem rejeita o Salvador permanece condenado. Quem rejeita o Salvador permanece condenado. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos, crentes, estão perto de Jesus, acham ele até bonito, Jesus, creem que ele pode fazer milagres, mas não tem fé nele, não crê nele, não quer entregar a vida para ele. Está perto, estou perto do pastor Gabriel aqui, ó. Mas onde está o coração? Onde está o teu coração? Nós alimentamos mais aquilo que nos interessa, né? Muitas vezes passamos tempo com tantas coisas e deixamos o tempo de Cristo de lado. E quando fomos ver, passou o tempo. Temos que trabalhar enquanto é dia, enquanto estamos vivos,
Porque a noite vem, a morte, quando ninguém mais pode trabalhar. Pensa nisso. Quem se arrepende e crê, pode ouvir a mesma promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Você quer estar com Cristo no paraíso? Você quer estar com Cristo no paraíso? Quer mesmo? Fique em pé então, em nome de Jesus. Pastor Gabriel pediu para eu terminar um pouquinho mais cedo. Eu vou fazer isso. Daqui a pouquinho nós estamos encerrando. Um pouquinho mais cedo, porque foi pedido do pastor. Vamos orar nesse sentido? Vamos orar? Tem alguém aqui que está desviado? Sim ou não? Ou alguém que entrou, mas ainda não decidiu estar com Cristo? Tem alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo? Ou desviado, ou fraco na fé, ou precisando de uma oração que possa fazer com que você se fortaleça? Tem alguém aqui? Eu tenho que fazer esse convite. Parece que alguns pregadores têm vergonha de fazer, nem faz mais o convite, né? Alguém que precisa ser fortalecido com Cristo? Se tiver, vem aqui à frente. Esse é o momento de orar. Eu pedi ao Senhor nessa palavra, eu pedi, orei, e o Senhor confirmou desde a palavra da irmã Jussiane no início, falou também dessa escolha, né? Escolher com quem nós devemos estar. Escolher viver uma vida com Cristo ou uma vida afastada de Cristo. E Deus colocou no meu coração, confirmando cada vez mais, as palavras foram ditas, os louvores foram cantados. Nós temos que escolher estar do lado de Cristo. Somos aquele ladrão que se arrependeu, ou aquele ladrão que continuou no pecado, debochando e rindo, e morreu pouco tempo depois, e a sua alma não foi para o céu? Ou é aquele que a sua alma foi salva, porque Jesus prometeu: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Algum desviado? Não? Todos estão em Cristo Jesus? Todos estão bem? Amém? Eu não vou repetir mais não. A gente fala, mas não é por força de violência. Eu creio que nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E a voz de Deus vem pela pregação da sua palavra. Avalie a tua vida diante de Deus. O que você tem oferecido para Deus? O que você tem oferecido para Deus dentro da igreja? Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando do teu coração, da tua vida, do teu tempo. Está sol, eu não vou. Está frio, eu não vou. É quinta, eu não vou. Choveu, vou nada, vou molhar o pé. Hoje não é o pregador cheio, é o pregador fulano de tal, eu não vou. Doença espiritual atinge muitos de nós. Cuidado com a tua vida. Como você está levando a sua vida diante de Deus? Fica aqui a mensagem para os irmãos. Feche os teus olhos. Vou pedir duas orações, uma com o pastor Gabriel e uma com o presbítero. Amém? Ambos estarão orando por você e por mim, e por todos nós. E se você conhece alguém que precisa dessa oração, pense nele ou nela. Irmão, irmã, primo, prima, parente, colega, patrão, professor, seja quem for. Apresente diante de Deus, para que Deus vai confirmar isso no seu coração. Amém? Primeiro ora o presbítero e depois ora o pastor. Amém? Oremos nesse sentido. Jesus, aleluia. Você ouviu a palavra do Senhor e entendeu, né? Mais claro impossível, pastor. Eu acho que só quando a gente não quer que a palavra entre no nosso coração, porque Deus fala de uma forma muito clara, e se você tiver com o coração um pouquinho aberto, você ouviu, entendeu, e essa palavra vai trazer mudança. Não é apenas uma palavra bonita que o pastor pregou e, poxa, que legal. Não. Tem que fazer diferença, irmão, na minha vida. Tem que fazer diferença na sua vida. Eu preciso ir para casa, você precisa ir para casa. Nós precisamos passar a semana meditando nisso que o pastor falou. Sempre tem algo para consertar. Sempre tem, pastor, sempre tem. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, ó Pai, te adoramos e bendizemos o teu nome, Pai. Como é bom, Senhor, estar na tua casa, Deus. Como é bom cantar hinos de louvores ao teu nome. Como é bom, ó Deus, ofertar na tua casa, Deus. E como é maravilhoso, Senhor, ouvir a tua voz, ó Deus, diretamente aos nossos corações, ó Pai. Ó Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo isso, ó Pai, que o Senhor falou aos nossos corações, através da vida do teu servo, ó Pai, o pastor Márcio, que é uma bênção em nossas vidas. Tudo, ó Pai, que foi falado nesta noite, Deus, possa achar guarita, Pai, nos nossos corações, ó Pai.
nós possamos, ó Deus, levar essa palavra, ó Deus, não só por hoje, não só por essa noite, não só por essa semana, mas por todas as nossas vidas, ó Pai. Em cada momento, ó Pai, que nós errarmos, ó Deus, em cada momento que nós fizermos algo que desagradar, ó Pai, o Teu coração, ó Pai, nós possamos lembrar, ó Pai, da Tua voz, Pai, nos advertindo, ó Pai. Nós precisamos voltar, ó Pai, para os Teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que cada um de nós, ó Pai, possamos, ó Deus, aplicar essa palavra, Deus, para, Deus, que mesmo que venhamos a pecar, Deus, nós possamos voltar e continuar, ó Deus, te servindo, ó Pai, continuar trilhando, Pai, pelos Teus santos e retos caminhos, ó Pai, e que nós também possamos, ó Deus, ser porta-voz dessa palavra, ó Pai. Tudo aquilo, Pai, que nós aprendemos nessa noite, nós possamos levar, ó Pai, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, ó Deus, possamos levar, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, aonde o Senhor nos levar, ó Pai, possamos ser bênção, ó Pai, possamos ser instrumento, Pai, nas Tuas mãos, ó Deus, para ministrar sobre vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Nos dê ousadia, ó Pai, nos dê, ó Pai, coragem, tira, Deus, toda vergonha, toda timidez, todo mau jeito, ó Pai, tira, ó Pai, joga por terra e nos enche, Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós possamos abrir a nossa boca, ó Pai, e falar com ousadia do Teu amor, ó Pai, que levou Jesus naquela cruz para morrer por nós, ó Pai, mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós errantes, ó Pai, pelos caminhos, o Seu amor, ó Pai, nos salvou, ó Pai, e pode salvar muitas pessoas, ó Pai, através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nos usa para a glória do Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, em continuidade à oração do Teu servo, eu peço a Deus em favor de cada um de nós, em favor de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Pai, ouvimos a ministração da Tua palavra, que de fato possamos sempre, ó Deus, olhar para o centro que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Meu Deus, que não haja em nosso coração nenhum desejo, ó Deus, que não seja a real presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos sempre olhar para aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, que a Tua morte e ressurreição sempre esteja presente nos nossos dias, na nossa vida, dentro de nossa casa, no nosso culto, na nossa adoração. Pai, fortaleça o Teu povo, fortaleça cada um de nós, nos fortaleça na Tua presença e que possamos sempre, ó Pai, perceber a salvação em Cristo Jesus. Só o Senhor é autor e consumador da nossa fé, só o Senhor é o Deus que nos salvou, só o Senhor entregou o Teu sangue, só o Senhor entregou-se para que eu e meus irmãos fôssemos salvos. Ó Deus, em nome de Jesus, Te agradecemos pela salvação que recebemos e louvamos ao Teu nome por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos nossos irmãos reunidos, obrigado a Deus porque o Senhor reina em nossas vidas, em nossa igreja, ó Deus, e que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Louvamos ao Teu nome e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus.